Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou a Barbie crítica de cinema. Eu sou a Barbie crítica de cinema. E eu sou a Barbie crítica de cinema. E antes do programa começar, a gente quer agradecer as nossas dindinhas Barbie Carolina Roncone, Barbie Letícia Santinon, Barbie Lorena Luz, Barbie Isadora Oliveira Prata, Barbie Elga Dornelas e os nossos dindinhos Ken Thiago Maia e Ken Pedro Dalbó. E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, seja no Barbilândia ou seja no mundo real, nós temos vários custos de produção. A gente tem uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar, acessa orelo.cc/feito por elas ou no próprio app da Orelo para fazer o seu apoio. E lembrando também que é possível fazer uma gorjeta ou sei lá, mandar um dinheirinho pra gente que não seja uma assinatura por meio do nosso Pix, que é contato@feitoporelas.com.br, e também dá pra ajudar a gente indicando o nosso programa para outras Barbies e Kens por aí ouvirem ele e, enfim, aproveitarem o nosso conteúdo. Faz o Pix! E, bom, o nosso podcast de hoje é sobre o que é provavelmente o filme mais aguardado dessa temporada, né? Pelo menos a gente tava nessa expectativa desde o ano passado. Barbie, que chegou aos cinemas agora, dirigido pela Greta Gerwig. E, meninas, nós que somos Barbies críticas de cinema, e, né, todo começo de programa eu sempre costumo perguntar assim, vocês já assistiram esse filme? Qual é a sua relação com esse filme? Vocês já conhecem essa diretora? Quais filmes dessa diretora vocês já assistiram? Hoje a conversa vai ser diferente. A conversa vai ser, vocês tiveram Barbie? Qual foi a primeira Barbie de vocês? Ou qual Barbie que marcou a vida de vocês, a infância? E como é que é essa relação com a boneca polêmica protagonista do filme? Então, eu criança mesmo, na idade, né, que as crianças normais têm Barbie, eu acho que a que eu tinha não era nova, sabe? Era de alguma prima, aquela coisa igual roupa, né? Passa a roupa e a prima enjoou da Barbie e eu fiquei com ela. E eu lembro desse comentário assim, ela tá machucando você e tal, aí eu não gostava muito de brincar. Bem criancinha, eu sempre preferi pelúcia, né, urso e tal, bichinhos fofinhos, então eu tive um surto de meia infância, ali pelos 10, tipo, meu Deus, daqui a pouco eu sou pré-adolescente, né, então eu não tive casa da Barbie, essas coisas, aí eu comecei a comprar umas coisas isoladas, tipo um guarda-roupa rosa. Hoje ainda sobrou uma privadinha, assim, muito fofa, um vaso sanitário, que esse eu não consegui desapegar, porque é a coisa mais fofa, assim, rosa, né? Depois eu vou postar foto, é muito fofo. Pô, tem um leitãozinho em cima, né, na minha coleção de porquinhos. Então eu tive a fase de gostar de rosa, né, na adolescência também, assim, até hoje, eu tenho vários acessórios. As meninas estavam discutindo aqui antes da gente começar a gravar sobre o frisson de rosa, e eu tô adorando, eu tô saindo do armário agora, eu tô tirando tudo e tô usando. Isa me viu ontem, eu tava de Barbie Country, com lencinho, short de sertanejo universitário branco, então assim, eu tô me montando todo dia da semana, todo mundo pergunta, você tá indo ver o filme da Barbie? É o dia da marmota, né? Todo dia eu saio para ver o filme Claro, eu tô indo ver o filme da Barbie. De novo, então eu tô tirando o rosa, não tá sendo só quarta não, tá sendo esse frisson. E admito que o frisson, agora que a gente assistiu de fato ao filme, né? Concordo com vocês que o frisson rosa é maior do que o filme acabou sendo, né? Porque a expectativa que eu criei, e acredito que vocês também, era na estratosfera, assim, era que fosse uau, assim, a melhor coisa do mundo e tal, e eu adorei o filme, mas vamos discutir aqui que menos, né? Sim. Que várias coisas ele decepcionou a gente, de certa forma, eu sinto isso. Demos a mesma nota, né? Nós três demos 3,5 estrelas e um coração rosa, acredito. Uhum. Então, vamos discorrer agora. Mas voltando pro assunto da Barbie aí. Eu sei que Isa teve uma Barbie roqueira, certo? Fiquei sabendo ontem. Tive. A minha primeira Barbie foi justamente a Barbie Rockstar, que eu googlei, ela é de 1989, e tem essa coisa de que as Barbies eram super caras naquela época, né? E quem me deu foi meu padrinho que sempre me dava os presentes mais legais, assim, tipo, porque meus pais não tinham tantas condições, assim, né? Então ele escolheu me dar minha primeira Barbie, uma Barbie roqueira. E ela era maravilhosa, gente. Ela tinha um pompom de tule no cabelo. Ela vinha com legging e blusão, assim. Ela vinha com uma guitarra rosa furta-cor. Tinha faixinha de
passar a guitarra, assim, no corpo dela. Ela vinha com um microfone prateado que encaixava na mão dela. O brinco dela eram estrelas enormes. E ela vinha com uma base em formato de estrela também, que aí tu podia montar ela e ela ficar paradinha em pé em cima dessa base em forma de estrela. Então, ela era realmente uma Barbie muito legal. Ai, era meu sonho ter essa Barbie. Eu lembro da propaganda dela. Era muito meu sonho ter essa. E só uma coisa que eu lembrei, conversando com a Isa ontem, que tem um filme, uma animação, que eu assisti recente, na Ansiedade, né, do filme da Barbie, que é de 87. Então essa Barbie certamente é por causa desse filme, né? Que é o Barbie, a Estrela do Rock. Então, Barbie Rockstar, mas o título original é Barbie and the Rockers. É, provavelmente. E aí a Isa vai gostar, porque tem uma coisa meio sci-fi, tipo, tem umas viagens no espaço, assim. Esse filme tá no YouTube, essa animação. E esse sim é bem infantil, né? O Barbie que a gente tá falando, ele não é um filme para crianças, né? Ele tem... Também não tem nada impróprio, mas ele tem uma classificação, ele tem alguns diálogos que só adulto entende. Essa animação é uma animação infantil mesmo. Tem uma trilha sonora super interessante, assim. Tem vinil e tudo. E eu lembrei também que eu tenho até hoje a boneca da Xuxa. Eu ganhei ela nova, né? Tipo, porque eu era doente pela Xuxa. Continuo fã, mas eu era, assim, muito mesmo. E aí, então, minha mãe me deu a Xuxa, né? E aí, a minha Xuxa virou uma weird Xuxa, né? Virou uma Xuxa estranha, porque eu detonei o cabelo dela, pintei ela toda, então ela tá lá, resistente. Essa boneca da Xuxa tem altas histórias também, né? Do povo ter medo dela, ter medo de vir a faca do Chuck dentro dela. Era a Barbie que andava de noite sozinha. A Barbie não é a Xuxa, né? A Xuxa, é. Eu não tive nenhuma dessas, nem Xuxa, nem Angélica. Tinha Barbie da Angélica, né? Barbie, entre aspas, né? Tipo a boneca da Angélica. Agora, esse filme da Estrelas do Rock, acho que faz sentido de a boneca ser derivada dele, se ele é de 87. Naquela época, os brinquedos demoravam um pouco mais pra chegar no Brasil, né? Então, se ela chegou em 89. E eu nunca vi, mas uma conhecida minha postou ele nos stories essa semana e eu fiquei, gente, eu não sabia que isso existia. Tem no YouTube? Tem, ele inteiro no YouTube, é 45 minutos. Ah, então acho que eu vou atrás de ver. É bacana, é uma experiência interessante. Adoro, gente. E tu, Yas? Então, a gente já falou nisso, né? Que Barbie era algo de quem tinha um poder aquisitivo enorme, né? A galera toda sempre teve 1000 Barbies piratas, porque, pelo menos aqui na minha quebrada, a Barbie era caro. Até que, assim, as meninas que moravam no meu entorno, assim, várias delas tinham, inclusive, assim, várias Barbies em casa. Eu fui uma das que mais demorou a ter. Eu ganhei minha Barbie no Natal tava com 7 para 8 anos, então deve ter sido Natal de 90, de 84, 91. Então foi no Natal de 1991 que eu tive minha primeira Barbie. Ela é uma Barbie ali bem dos anos 90 mesmo, do início. Ela é uma Barbie glamour, se não me engano. Ela tem um vestido azul marinho com um detalhezinho, assim, um vestido de um ombro só, com um detalhezinho em branco. A minha Barbie, ela tá inteira, ela não está quebrada, ela não está rabiscada, ela não tem o cabelo cortado, porque quando eu ganhei minha Barbie, minha mãe falou comigo, você não vai ganhar outra, isso é caro. Seu pai te deu, você sabe que seu pai não te dá mais nada. Porque é isso também, né? Eu ganhei minha Barbie porque meu pai queria fazer uma média com a família. Filha de pai separado, sabe muito bem o que é isso. E aí tinha essa regra também, assim, não estrague. Tanto é que a minha Barbie era muito difícil. Quando eu brincava com as minhas vizinhas, eu deixar ela na mão de alguém. Porque aquelas crianças todas demoníacas cortavam o cabelo e raspiscavam a Barbie delas. Riscavam. Cara, era muito bizarro, assim. E aí é isso, aí eu tive essa Barbie, eu tive uma Suzy. Na verdade, eu ainda tenho as duas, elas estão inteiríssimas, assim. E aí eu tava conversando com vocês também, né, que eu tive uma outra Barbie pirata, mas aí a gente entra nisso daqui a pouco, porque ela é bem específica. Mas é engraçado isso, que realmente as crianças destruíam as Barbies, né, riscavam e tal. E lá em casa era a mesma coisa, minha mãe dizia, não é pra riscar, é pra cuidar, porque, tipo, não vai ganhar outra, né? Então... Exatamente. Aí não era só isso. Como era um brinquedo de alto custo, e por mais que a gente sonhasse em ter essas outras coisas como os acessórios, eu ainda cresci num rolê ainda muito dessa coisa de comunidade, da gente ser criança que brincava na rua. Então tinha isso, assim, de ter um cantinho no passeio na casa de fulano de tal, que todas as meninas e os garotos iam com as suas Barbies, seus bonecos do He-Man, ainda rolava esses crossovers, assim, né? Barbieverse era invadido pelos bonecos do He-Man, aí não tinha Max Steel, mas tinha os comandos em ação, cara. Porque eu herdei muito boneco do meu primo, então eu fazia altos rolês na minha vida, que eu casava a Barbie com o He-Man, e aí depois ela era namorada de um dos carinhas do Comandos em Ação, e às vezes era uma festa com todos esses bonecos estranhos juntos. Mas tinha isso, assim, às vezes você tinha um vizinho que tinha uma casa ou um carro, a gente fazia esses encontros onde todo mundo ia fazer, tipo assim, uma grande festa das Barbies. Aí cada um que tinha um acessório a mais levava. E aqui em Belo Horizonte tinha uma outra cultura muito forte, que a gente tem a Feira Hippie, que é a feirona que rola no centro de BH todo domingo, na Afonso Pena. E até hoje é muito
comum, a Estê sabe disso. Tem altas bancas que vendem roupinhas de Barbie, né? Então tinha isso. Como não rolava grana pra comprar as roupas originais, porque era muito caro, dava pra ir na feira hippie. E assim, numa época que o Kinder Ovo e a roupinha da Barbie eram R$1. E isso era caro, tá? Não era uma coisa tão assim. Mas também um outro acesso a uma outra coisa que, por exemplo, eu aprendi a bordar e a fazer crochê porque a minha avó me ensinou a tecer pra poder fazer roupinha pras Barbies. Isa tem umas histórias disso aí também, que eu sei. Eu acho super massa, porque eu acho que várias meninas da nossa geração passaram por isso, assim, de aprender algum fazer manual com a mãe, ou com a avó, ou com alguma tia, né? Por conta dessa relação com a boneca. Pra fazer umas roupinhas. Exatamente. E essa coisa da roupa de feirinha, eu acho, não era só em BH não, era no Brasil inteiro, eu acho. Porque pelo menos em Floripa e em Blumenau também rolava isso. E a minha avó é costureira, né? E daí eu pegava muitos retalhos com ela e os restinhos de, tipo, botão, essas coisas assim, até miçanga, e usava isso pra fazer as roupinhas das Barbies também. Então isso foi, tipo, a minha mãe, ela não é costureira, mas ela, obviamente, de casa já sabia costurar, né? Então ela já costurou roupinha pra minha Barbie quando eu era bem pequena. Antes de eu saber costurar, eu comecei a costurar com uns 8 anos. E daí eu comecei a eu mesma fazer as roupinhas de acordo com o que eu queria. E eu tenho várias guardadas até hoje, assim. E era muito legal, né? Porque a gente ganhava uma certa independência de fazer do jeito que a gente queria, pro que a gente queria, né? E tu tinhas mencionado a Suzy, eu lembrei disso também, né? Porque a minha mãe teve menos condições do que eu ainda quando era criança, e ela sempre fala que ela queria ter uma Suzy, na época não tinha Barbie lançada no Brasil, era Suzy, né? Quando ela era criança, e ela uma vez achou uma cabeça de Suzy, e ela brincava com a cabeça da Suzy no dedo, assim, tipo, como se fosse um fantochezinho. Que maravilhoso! E aí, quando a Suzy foi relançada, porque ela saiu de linha um período ali dos anos 80 pros anos 90, quando justamente a gente era criança, né? E eles relançaram a Suzy em 97. E aí, ela me deu a primeira Suzy relançada no Brasil. Ainda tá lá na casa dos meus pais, só que eu já tinha 12 anos, eu não brincava mais de boneca. Então foi uma coisa, assim, mais pra ela realizar esse desejo de ter uma Suzy, assim, do que pra realmente eu brincar. Mas a gente ainda tem guardado essa primeira Suzy de volta. Isa, você desbloqueou uma memória minha, porque antes de eu ter minha Barbie, eu brinquei com uma Suzy que era da minha tia, que eu acredito que ela deva ser ali do final dos anos 70, mais ou menos. Provavelmente, é. E ela não existe mais, assim, ela já era uma Weird Suzy, só que ela era uma Weird Suzy porque, isso, assim, o cabelo foi caindo por conta do tempo mesmo. Não era de destruição, não. Que era isso, a gente era muito pobre, então, minha tia-avó, né, que foi quem criou minha mãe, e essa minha tia, que é a irmã de criação de mamãe, tia Gracinha, minha avó também era muito disso, assim, você tem brinquedo pra você cuidar. E essa era a mesma avó minha que fazia pra mim, junto comigo, carrinho de lata, boneca de palha. Eu tive boneca de espiga de milho, cara, morando na cidade. Assim, eu vejo muita gente que é mais do interior, da área rural, falando isso, mas eu tive isso morando na cidade, porque é isso, essa coisa do bairro, de uma senhora que veio do interior. Então eu tive N bonecas antes, né, de ter uma Barbie. E uma que eu tive antes foi essa da Suzy, que era meio que a herança da gente que era criança, eu e a minha prima. E aí tu teves, que tu ia mencionar, você tinha falado, né, que teve essa questão que aparece no filme da Barbie grávida, né, da Midi, na verdade, né, que nos Estados Unidos aparentemente foi meio que uma polêmica, ela foi lançada como sendo uma amiga da Barbie que era grávida, e aí eles tiveram que dizer não, mas ela na verdade é casada, porque acusaram de, tipo, incentivar a gravidez adolescente, né, e nos anos 90 no Brasil, como tu tinhas falado das Barbies paraguaias, que eram a maioria das Barbies que circulavam, né, teve uma febre que foi justamente uma Barbie grávida, que era uma Barbie que a gente encaixava a barriga e ela tinha um bebezinho bem pequeno dentro, assim. Isso. E eu nunca tive, mas eu sei que tu teve essa Barbie, né? Eu tenho ela até hoje, na verdade. É muito massa, eu tenho. A barriga já não encaixa tão bem, né? Parece que aquela coisinha de prender ali no... Encaixa mesmo, né? Com o passar vai ficando meio frouxo, assim. Mas tem a barriga, tem o bebê. É uma barriga que afunda, né? Essa barriga dela, quando ela já não está grávida, é bizarro. E aí é um negócio, é tipo um alçapãozinho, assim. E aí tem como você encaixar o bebê. E eu acho bonitinho que, inclusive, você encaixa o bebê já de cabeça pra baixo. Ele já fica na posição de parto. Que se você colocar ele virado, a barriga não fecha, tá? Nossa, eu lembro que tinha várias amigas que tinham essa... Era muito bizarro. Ela é muito estranha. Tem um encaixe da barriga, ela tem um bigão, assim, sabe? Eu acho muito legal. E essa eu já ganhei mais velha. Eu ganhei aos 12 anos. Quem me deu foi uma tia, que mora em São Paulo. E foi uma boneca que eu brinquei menos. Mas, por exemplo, a minha mãe é pedagoga, né? Minha mãe trabalhou muito tempo com
alfabetização, ela é professora aposentada, mas na época que ela dava aula pros pequenos, que você ainda tinha aula de biologia, sistema reprodutivo e sexualidade, né, na escola, você tinha essas aulas de educação sexual, na verdade, minha mãe usava demais a boneca grávida pra poder falar, pra poder dar aula assim, né, que com algum elemento que representasse bem essa ideia do que seria um corpo que tá gestando e tal. Então, assim, mesmo eu não brincando tanto, ela ainda cumpriu toda uma função social, digamos assim. Na época que se tinha educação sexual na escola, gente, pra tu ver, né? Às vezes a gente retrocede. Só te inverteu a problemática, né, da Barbie, porque lendo sobre isso, ela é perturbadora também por essa coisa, como se fosse um incentivo pra gravidez na adolescência. A preocupação era um pouco essa, né, dizem. Não, e é um pouco estranho isso de tipo, é preocupante ter uma Barbie grávida porque vai incentivar a gestação. Mas aí todo mundo ganha 1.500 bonequinhas pra você brincar de ser mãe. Que são os bebês já, né? Porque daí tu não gesta. Sim. É como se você não gestasse. Só que a gente brincava de gravidez também com esses brinquedos. Sim. Enfim. Nada a ver. E aí tem a questão moralista, né? Porque ela foi lançada como se fosse uma mãe solo. É a mulher e o bebê. E aí depois eles repaginaram isso. No filme não mostra, mas o marido, né, da Mid é o Alan, que é o melhor amigo do Ken ali, que é o Michael Cera. Que mais uma vez Michael Cera perdido num papel, né? Gente, super assim. Total. Ele é o aliado ali, mas todos os papéis dele ele tá perdido. Tá perdido em Twin Peaks, mesmo Juno é o pai da criança perdido, ele tá sempre perdido. Então, fizeram uma caixinha com a Mid casada com o Alan, sabe? Barbie e Ken de padrinhos. Aí colocaram o Alan no fundo da caixa pra mostrar que não, a Mid não é mãe solteira, ela é casada com ele. Colocava um anelzinho na Barbie. Então, assim, tem todo esse moralismo, mas ainda assim é perturbador, né? Essa Barbie grávida. É polêmico e interessante. Eu lembro de ver algumas meninas que brincavam comigo tinham. E era bizarrão, assim, o bebê que entrava na barriga de volta, né? Então ela meio que tá sempre grávida, né? Tipo, é um corpo ali que não vai... Esse bebê não vai sair, ela vai voltar a ser uma não gestante, né? Ela tá sempre com esse bebê. E é o roteiro pré-pronto da brincadeira, né? Você brinca que ela está grávida, ai meu Deus, tem que levar ela pro hospital porque ela está entrando no trabalho de parto. Ai meu Deus, nasceu o bebê e vão voltar pra casa. Então assim, você fica brincando recorrentemente disso. É uma fase, né? Aí quando nasce o bebê, aí troca pela outra Mid, né? Tipo isso, né? Não, e era muito massa essa, do pouco que eu brinquei com essa barba grávida que eu tinha, é porque super rolava de fazer um encontro da outra Barbie, né, a Barbie original, dela indo visitar a amiga que acabou de ter bebê. E leva roupinhas, faz o chá de bebê, né? Isso, exatamente, ué. Gente. Muda as narrativas. E a Estê anotou aqui na nossa pauta que essa Mid, ela foi lançada nos Estados Unidos na coleção, era uma linha que chamava Happy Family. E no Brasil, essa linha, ela chegou com o nome de Família Coração. E, por um acaso, eu tive uma Barbie grávida da Família Coração e não era Mid, era Barbie. Ela não tinha esse esquema de encaixar a barriga, mas ela vinha com a roupa de grávida que colocava por cima da roupa normal, então não tinha barriga, a roupa que fazia o volume da gravidez. E ela vinha com o bebê recém-nascido, com enxoval, com roupinha, com mamadeira, com ursinho, fraldinha, tudo, assim. E então, assim, eles tiraram a Mid de cena, mas criaram uma Barbie que era mais ou menos o mesmo esquema. E, enfim, eu tive. Então... esse incentivo pra ter famílias, né? Mas no filme, isso é totalmente apagado, porque o objetivo do filme, nesse nosso contexto hoje, é quase aquela comunidade das Mulheres Maravilhas ali, né? Que eu esqueci o nome, né? As Amazonas. As Amazonas. Toda noite é a noite das garotas. Só que eu acho forçadíssimo, assim, esse ódio todo, sabe? É uma coisa que a personagem da Saoirse Ronan, que eu não sei falar no filme anterior da Greta, questiona. Saoirse, né? Ela fala, será que eu não posso? Será que se eu tiver um relacionamento feliz, eu vou ser menos uma mulher inteligente e independente? E no filme reforça muito que a Barbie é independente e tem as coisas dela. E é sempre uma separação extrema dos homens. Então ninguém pode ter um relacionamento feliz ali. Tipo, todos. Sabe? Então não poderia o Alan ser um parzinho com a Mid no filme. Bom, então a gente já meio que tá discutindo alguns aspectos do filme, trazendo alguns personagens que aparecem secundariamente na história, né? Então vamos trazer o que se trata o filme, né? O filme é protagonizado pela Barbie, mas são as Barbies, né? São diversas Barbies, mas a protagonista interpretada pela Margot Robbie é a Barbie estereotipada. Ela mesma fala que ela é aquela Barbie
que a gente pensa quando fala em Barbie, que é a Barbie loira que vem com os vestidinhos bonitinhos, e é isso. Porque depois começou a ter várias outras Barbies, né, de diversas etnias, com várias profissões, e Barbies tem aquela linha fashion, né, fashionista, acho que vem com muitas variações de tipos de corpos, cores de peles, tipos de cabelos e dadadã. E isso, quando a gente era criança, basicamente ou não existia ou era caríssimo, né? Então, ela é essa Barbie que tu compra na caixinha, que era, sei lá, o preço mais barato que tinha, que era a Barbie simples, a estereotipada. E aí ela tá lá, no mundo da Barbilândia, que tem essa coisa que, como a Estê mencionou, né, que é um mundo super perfeito, que as Barbies estão ali interagindo com as amigas, e aí ela percebe que as coisas estão um pouco estranhas pra ela. O leite da caixinha que não tem leite, né, passa da validade, o mundo de fantasia, porque a casa de boneca, ela não precisa abrir a porta, né, as bonecas, elas flutuam de um lugar pro outro, ela não flutua mais, ela cai dos lugares. Enfim, o pé dela, um dia, ela amanhece com o pé chato, ao invés de o pé no formato do salto alto, e aí ela percebe que tem algo de estranho acontecendo. Então o filme é essa jornada dela, desse mundo idealizado, perfeito, utópico ou não, né? A princípio ele é apresentado dessa forma, pra entender o que tá acontecendo com ela, que é quando entra em cena a Barbie estranha, né? Que avisa pra ela que ela tá com uma conexão com uma pessoa no mundo real, e que as ideias dessa pessoa estão afetando a rotina dela, e por isso que ela tá nessa onda de azar, né? Inclusive tem pensamentos de morte. E tá correndo risco de ter celulite pra sempre, né? Gente, isso é maravilhoso. Gente, muitas piadas sobre celulite, né? E aí ela resolve ir pro mundo real tentar resolver essa situação, né? E Ken se esconde no seu carro junto pra, sei lá, acompanhar ela nessa jornada. É o sidekick dela ali, né? Então, é isso, assim, basicamente, se fosse fazer uma sinopse muito bagunçada sobre o filme. E, Estê, tu querias comentar alguma coisa sobre o relacionamento dela com o Ken, né? Bora começar. Assim, eu não vejo nenhuma possibilidade de romance heteronormativo entre eles. Isso é interessante por um lado. Talvez tenha Kens gays ali no subtexto, Barbies lésbicas, enfim, legal. Mas a proposta do filme é não focar em relacionamentos, é focar em pessoas independentes, com broderagem ou com girlhood, assim, ou com sororidade. Então eu acho que o filme é bem extremo em separar os gêneros, assim, sabe? Como se só fosse possível ser feliz se relacionando com outras mulheres nessa sororidade e os caras na broderagem deles. Não acho que o filme traz uma possibilidade de relacionamento afetivo. Isso é curioso, assim. E aí, por isso que eu tô falando do Alan, que essa relação do Alan com a Mid é invisibilizada no filme, por essa lógica. Do filme não querer... Eu nem sabia. Eu entendi, assim, né, que eu fui ler isso depois, que eu não sabia que eles eram um casal. Eu fui ler sobre o filme depois que eu assisti, e no filme, tipo, a gente não faz ideia de que a Mid é casada com o Alan, entendeu? Isso é totalmente oculto, assim, ali é uma mãe solo. Sim. É uma grávida solo e o Alan tá perdido sozinho também. É, exatamente. O Alan não se encaixa com os Kens, né? Não. Ele é completamente aleatório ali. Bom, como você mesmo disse, né? Malcolceiro sendo aleatório na vida. Você nunca sabe o que ele tá fazendo ali. Ele é um aliado, né? Ele não tem aquele estilão de masculinidade e tal, né? Ele é um cara mais na dele ali, né? Então ele acaba não tendo essa mesma relação que os Kens. E ele acaba ficando do lado, né? Aí acaba gerando esse maniqueísmo ali. Barbies contra Ken. O filme mainstream precisa dessa batalha, né? Desse inimigo. Ken acaba sendo o vilão do filme. Sim. Que foi um comentário que o Pedro falou. Eu não esperava isso. Eu esperava um Ken mais... Eu esperava poder romantizar o Ken com a Barbie no filme. E acaba tendo esse antagonismo, né? E o Alan acaba ficando do lado... É um aliado feminista, né? Um feministo. Ele acaba ficando em prol dessas conquistas que o filme acaba tendo. E aí, pra mim, isso funciona nesse mundo fantástico também, porque não é assim. Pois é. Sabe, todos aqueles caras engravatados da Mattel também, é uma contraposição que não existe, assim, eu acho até que é intencional eles fazerem a Mattel tão artificial, né? Quando chega nos humanos, parece que é outra fase da Terra da Barbie, assim, né? Parece que todo mundo aqui também é artificial. Não tem essa... Nem todo mundo, né? Mas especialmente aqueles trabalhadores, aqueles ternos da Mattel, né? São outros bonecos que estão ali brigando.
É esquisito, né? Me incomoda um pouco isso, assim, porque passa a sensação de, oh, meu Deus, olha como esses empresários são bobos. Eles não fazem nada de propósito, eles estão reproduzindo, sabe? Isso sem pensar. É infantilizado, né? E a gente sabe que não é bem isso, sabe? Eu acho que é muito aquele diálogo que o Kim tem com o Carinha, que ele fala assim, o patriarcado deu errado, por que vocês não tentaram aplicar ele aqui? O cara faz um sinal meio de silêncio, assim, não fala isso, e aí depois vai rebate dizendo que a gente, tipo, fez dar certo. Só que hoje em dia a gente disfarça. Os empresários são muito mais esse cara do que aquele Will Ferrell pastel. Inclusive, eu detesto Will Ferrell, gente, já deixa aqui bem claro. Duas. Eu vou ter a oportunidade de falar mal dele, eu vou falar. Eu acho ele, nossa, enfim. E então, assim, aí eu fiquei com mais preguiça ainda do que essas pessoas representam ali no contexto. Porque eu acho que fica meio cômodo isso, assim, de, olha como os empresários são. Meio dose, né? Agora é interessante porque essa dicotomia que é colocada entre Barbie e Ken, que, como a Esther falou, o Ken acaba sendo o vilão, junto com a Mattel, né, do filme, né? Porque essa dicotomia, ela existe por causa do contato do Ken com o mundo real, né? Porque ele vem a conhecer conceitos do nosso mundo que ele não conhecia antes e do jeito que ele vivia antes, ele estava completamente de acordo com o modo de vida de Barbilândia, né? E aí eu fico pensando também que eu ganhei um Ken quando eu era criança, né? Eu até menciono isso no meu texto sobre o filme, que ele era um Ken que a roupa dele era uma camisa rosa de botão, sem mangas, um colete com estampa de rosas, um paletó dourado e ele vinha com flores pra dar pra Barbie, né? E aí as pessoas adultas ao meu redor ficavam zoando o boneco, fazendo insinuações sobre a sexualidade dele por causa da roupa que ele usava. Porque era essa coisa, todo de florzinha, todo rosa, todo dourado, nananana, muito adultos, muito maduros, né? As pessoas adultas, né? E aí eu fico pensando que tem um pouco isso, sabe? Que nesse mundo de Barbilândia existe uma possibilidade de um tipo de masculinidade que ela é muito mais gentil e lúdica e colorida, e não gosto de essencializar o gênero, mas o que seria entendido como feminilizada, né? Uhum. E que é a influência do nosso mundo real que faz o Ken questionar o lugar que ele tá ali, o lugar que ele ocupa e o papel dele, que no mundo da Barbie, quando a gente era criança, que quase ninguém tinha o Ken sempre foi essa pessoa completamente secundária nas brincadeiras. Secundária e realmente com essa estética, entre aspas, feminilizada. E isso não era um problema nem pras crianças que brincavam e nem pra, no caso do filme, né, nem pra Barbie e pro Ken dentro desse mundo imaginário, né? Então a gente vê também que o filme, ele traz um pouco desse conflito que, pra mim, se materializava nesses adultos que ficavam rindo, dizendo que o Ken era gay porque ele usava rosa. Inclusive todos esses adultos que diziam que o Ken e o Alan eram namorados. Porque eu lembro exatamente dos meus tios, dos meus padrinhos, com as minhas primas que tinham esses conjuntos Barbies completos com todos os bonecos, que a grande piada era essa, de tipo assim, essas bonecas ficam brincando aí o tempo inteiro, e alguém sempre falava assim, mas com os bonecos desses, sim, elas não vão ter namorado mesmo não, porque é óbvio que eles são os namorados. Meus tios todos super heteronormativos, sabe? Uhum. Tem bastante disso, né? E aí é engraçado pensar também que o conflito do Ken no filme inicialmente é só porque ele quer que a Barbie preste atenção nele. E ele não tem isso. Parece que o que ele tá... né? Carência. Ele quer ser amado. Ele quer ser amado. O que ele tá ali querendo muito mais e é meio que projetado, porque aí dá pra ver que tem umas outras Barbies ali que são casalzinho, apesar deles não, né, mostrarem muito bem. Você saca ali que tem uns Kens e umas Barbies são casais, tipo assim, aquele garoto do, que eu não sei pronunciar o nome dele, que é o garoto do Sex Education, que agora vai ser o Dr. Who, o Inkut Ngawa, um negócio assim. Ele é namorado da Barbie Presidente, que é a Issa Rae. Então, assim, a gente consegue ver algumas coisinhas ali, porque dá uma sensação de que, tipo, que eles estão dançando junto na festa, que aparece sempre meio que ali do lado um do outro na hora das torcidas ali do jogo de vôlei. Então, assim, né, na verdade ele queria isso. Eu queria também namorar uma Barbie, essa Barbie especificamente, né, e ele não teve essa oportunidade. Então, assim, eu também fico um pouco com preguiça dessas soluções encontradas pra criar esse conflito e acabar transformando o Ken num vilão, apesar de que ele ficou um vilão ótimo, gente. Eu adoro. Não, o Ryan Gosling é engraçadíssimo, né? Eu achei que ele tá maravilhoso no papel. Assim, eu achei bastante overacting. Tipo, eu entendo o plástico, eu acho que tá muito bem colocado. Todo mundo ali artificial e de plástico. Mas Margot, meu Deus. O jeito que ela se posiciona, assim, nossa senhora. Pra mim é o melhor papel dela. Eu adoro a Arlequina, adoro mesmo. Eu acho que ela destoa tanto que ela tá melhor em relação a ele, assim. E algumas cenas dele eu acho que passaram muito, assim. Acabou sendo um filme muito sobre o Ken também, sabe?
Sim, eu achei que saturou bastante, assim, ficou excessivo essa problemática toda. Eu esperava uma coisa mais soft. Tá, ele tá com uma crise, masculinidade frágil, etc. Mas eu achei que virou muito o foco do filme, assim, essa questão toda. Eu senti uma barriga do meio pro final do filme, assim, que eu achei que ele... Primeiro que a ida da Barbie e do Ken pro mundo dos humanos, ela acabou sendo uma coisa anticlimática, né? Porque eles foram, acontece umas 2, 3 gags lá, eles são presos e tal, mas não se sustenta dentro da narrativa, tanto que rapidinho eles voltam pro mundo da Barbie, porque meio que não tem o que fazer lá, porque a Mattel sozinha não vira um enredo pro filme, né? E aí, essa coisa do Ken acaba que realmente, Estê, eu acho que virou um pouco uma barriga, assim, ali no final eu já tava um pouco cansada do drama existencial do Ken, assim, eu acho que quando o filme tá na Barbie, ele é muito mais interessante. E eu, inclusive, gosto muito de quando ela chega aqui. Eu queria que isso fosse explorado de outra forma. Tipo, eu não sei se vocês choraram, eu queria saber isso de vocês, mas a primeira parte que me emocionou foi quando a Barbie senta ali naquele banco e vê a senhorinha, e aí ela fecha o olho e ela se conecta, né? Tipo, ela tem umas visões, assim, transcendentais, e ela vê umas imagens de arquivo, entre aspas, da menina que brinca com ela. Aí eu falei, gente, essa sacada de pensar em quem está brincando com ela, né? É genial demais. Eu queria que isso fosse mais explorado. Por mais que a gente conhece a mãe da menina e descobre que é ela que brincava, eu criei expectativas ali naquele ponto e falei, meu Deus, vai ser muito emocionante. E aí acabou virando outra coisa, né? Acabou virando uma coisa aventuresca e mais boba do que eu esperei que fosse ser, assim. Eu achei que a conexão seria melhor, que teria uns insights melhores na relação boneca-humano, sabe? As humanas, eu achei que ficaram um pouco perdidas na história. No final das contas, eu acho que a América Ferreira, ela tem aquele monólogo sobre o ser mulher, né? O monólogo, adorei. Aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali foi a Greta pegando a mãozinha, assim, botando a canetinha no papel e dizendo, agora eu vou falar, né? Mas... E eu acho que foi... Eu vi, inclusive, gente falando que achou que o monólogo foi desnecessário e tal, etc. Nossa, não. Falei, cara, ele é muito necessário porque é aquela mulher engasgada com um monte de coisa, tendo uma oportunidade de... E aí, esse é o ponto. Ela tem a oportunidade de falar e de ser ouvida. Eu acho que o grande negócio ali é isso. Ela está sendo ouvida. Ela está sendo ouvida por outras mulheres que conseguiram, em pouco tempo, né, num prazo curto ali dessa revolução dos Kens, elas começaram a sentir isso na pele e tal. E aí eu acho interessante também, com relação a quem é a dona dessa Barbie Alpha, que é a Barbie Margot Robbie, ser uma mulher latina. Porque a gente tá o tempo inteiro fazendo esses questionamentos sobre como esse visual da Barbie influenciava e oprimia, obviamente, essas meninas que queriam crescer dentro de um padrão corporal, estético, etc. Então acho legal falar isso também, assim, olha como que a prova disso é de que durante anos as meninas que brincaram com a Barbie loira, magra, com carinha de americana e etc, eram mulheres que não tem nada a ver com esse padrão. E uma boneca que foi feita pra dizer pra todas, é muito entre aspas, né, todas as mulheres que elas poderiam ser mulheres fortes e independentes. E aí a gente entra nessa questão, assim, é mais ou menos como ir lá na questão das sufragistas e pensar o quê? Sufragistas estavam lutando pra poder votar e algumas pra poder sair de casa pra trabalhar. Cara, pra elas fazerem isso, já tinham mulheres latinas, negras e imigrantes que já estavam fazendo isso há muito tempo pra que elas tivessem a liberdade de viver esses momentos da vida delas, que é a grande base, assim, dessas primeiras teorias feministas. Então é questionar também isso, assim, o feminismo raiz, o feminismo ali na essência dele. Como que ele se encontra? Como que ele se dá se ele não tem esse recorte racial, se ele não tem esse recorte de classe e etc. Inclusive, essa foi uma questão, porque pra mim, com o filme, que é a quantidade de vezes que o Ken usa a palavra patriarcado, né? Sim. Quando ele descobre que existe esse conceito aqui no nosso mundo, né? O patriarcado, e ele vê que ele tá perdendo muita coisa em Barbilândia, né? E aí eu acho interessante porque o filme mostra que mesmo ele sendo uma pessoa do gênero masculino, ele chega ali, ele não pode ser um médico que nem a Barbie médica ou não sei o que lá, porque ele não tem uma formação específica, ele não tem os mesmos recursos, enfim. Mas o filme ele não chega a questionar o próprio conceito de patriarcado, ele coloca o patriarcado como o antagonista da Barbilândia, o conceito como antagônico, né? E aí eu acho isso um pouco
problemático, assim, né? Porque qualquer pessoa que já leu algo do feminismo interseccional sabe que as autoras do feminismo interseccional questionam o uso do termo patriarcado justamente porque a gente tem que pensar nesses recortes de classe e de raça, né? Então, assim, quando a gente fala que a presença das mulheres no cinema, a representatividade das mulheres no cinema, não sei que lá, sempre vai ver que os números, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, depois do domínio do homem branco, que óbvio que é o que acontece, as pessoas que mais têm presença nas duas indústrias do cinema são as mulheres brancas, e não os homens negros, por exemplo. E isso desmente uma noção de patriarcado universal, né? Uma noção de que o simples fato de a pessoa pertencer ao gênero masculino vai garantir ela o acesso a um lugar de poder, quando a gente sabe que esses aspectos eles são negociados a depender dos marcadores sociais, que incluem gênero, mas também vão incluir raça e também vão incluir classe e outras, né? Geração, regionalidade, por exemplo, enfim, orientação sexual, tudo isso tá incluído, né? Então o filme ele traz muito essa discussão de que, como que o Ken se situa nessa noção de patriarcado e tal, mas apesar de ele mostrar que o próprio Ken não consegue acessar os lugares de poder, ele não para pra pensar de que modo isso acontece. E aí eu acho que talvez eu esteja colocando muita expectativa, que é aquilo que a Esther falou no início. Porque a gente tá acostumado com os filmes da Greta, que a Greta, ela elabora roteiros de uma maneira muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito dos filmes dela, tanto os que ela dirige quanto os que ela é roteirista, né? Sem dirigir. E aí eu acho que eu tinha uma certa expectativa de que ela colocaria mais o dedo na ferida em algumas questões. E eu vejo algumas críticas falando, nossa, Barbie é uma crítica super profunda. Não, gente, eu inclusive coloquei no meu texto que eu acho que isso pra mim é uma grande ironia, que ela tá rindo mesmo desse sistema quando ela coloca essa palavra patriarcado tantas vezes na boca do Ken, ao mesmo tempo que várias vezes a Margot Robbie fala que ela é a Barbie estereotipada e tal, e até aquela discussão que existe com a filha da América Ferreira, que a filha da América Ferreira chama ela de fascista. Eu acho que isso é basicamente para poder falar assim, olha como o mercado pega pautas e temas que são importantes e esvazia. Porque eu ainda eu trouxe isso no meu texto, assim, eu falo, gente, a gente tem que pensar que, por exemplo, a diversidade de Barbie, ela existe por conta do poder aquisitivo e da possibilidade das pessoas comprarem. Então a gente só tem Barbies negras, latinas, PCDs, né, de tamanhos e com corpos diferentes, porque as pessoas que têm esse perfil, essas minorias, passaram a poder comprar isso e começaram a questionar por que elas não se viam na boneca. Se isso não tivesse existido, essa boneca seria a mesma que há dos anos 50, quando ela foi criada, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Talvez o tanto que ela tá ali, trazendo isso de uma forma massiva, excessiva, pra mostrar como que a boneca ainda é um produto. Sabe? Ela é um lucro da empresa, né? Então, assim, vai ser vazio realmente esse discurso. Várias coisas do filme reforçam isso do produto. Quando o Ken joga as roupas, né? A roupa para na tela. Gente, aquilo é muito massa. Pra mostrar o set, né? É lindo! E, assim, tudo é fantástico o jeito que o filme é construído nessa artificialidade, né? Porque não são praias reais, são praias de cenário, de papel, a geladeira de papel, isso, né? É uma grande propaganda, né, de todos os acessórios que são vendidos com aquela boneca. Isso é muito legal. E no meio de tudo, a gente vê comerciais, a gente vê o comercial da Barbie Depressão. Isso. Que é fantástico, fantástico. Então, assim, é tudo, a gente tá assistindo televisão, né? A gente tá voltando a brincar com esses brinquedos, né? Supondo as mãos, eles até questionam as mãos gigantes que viriam de fora, né? Que seria bizarro demais, né? Isso tudo é o que mais importa no filme pra mim, assim, não é a praia, a profundidade, meu cu, sabe? Não é isso, assim, não tem como. É um filme sobre o superficial, você vai ter limitações pra discutir isso. E aí, quando eu vejo o pessoal falando assim, é um filme muito profundo, eu fico, gente, eu vi diferente, assim. Porque eu acho que ele toca em vários temas, mas ele nem se propõe em aprofundar a discussão sobre esses temas. Não, mas eu sinto também uma coisa, que, assim, a gente vê a Greta ali, em vários pontos. Sim. Forte, igual a Isa falou. Só que eu sinto também onde a Greta foi barrada. Muito. Tipo, o que ela foi obrigada a fazer nessa produção. Não tô colocando ela como vítima. Eu tô pensando na produção conjunta que é o filme. E todo o orçamento envolvido e tudo mais. A gente vê o quanto ele precisou ser clichê em vários pontos, e ser vendável, e por que é tão aventuresco, e por que ela não foi por outros caminhos. A gente vê o tanto que teve que fazer concessões
capitalistas ali, né? Gente, até a crítica da Mattel, né? Assim, é aquela coisa, se a empresa tá pagando o filme e aceita ser criticada, é porque eles concordaram com o teor da crítica, né? Não, é o capitalismo se incorporando dessa crítica, né? Pra poder voltar a vender, né? Então, funciona muito bem, né? A máquina toda, né? Apenas pra fazer um parênteses, pra lembrar que a gente tá trazendo todos esses pontos aqui, mas que, como a Estê falou no começo, nós três gostamos do filme, né? Porque a gente fica pontuando aqueles aspectos que incomodam às vezes, mas, tipo, eu, falando da experiência de ter assistido na cabine, né? Eu ri muito e eu fazia muito tempo que eu não via um coletivo de pessoas rindo tanto no cinema, e teve uns 2 ou 3 momentos que na cabine de imprensa as pessoas aplaudiram, assim. Olha que massa. Então tu vê que era um filme, assim, que ele gerou também essa reação nas pessoas muito... espontânea. Emotiva, mas nesse sentido de outras emoções, não só, tipo, de chorar. A Estê falou ali, eu chorei, tá, Estê? Eu chorei umas 2, 3 vezes no filme. Mas assim, mas as pessoas riram muito. Isso também é interessante. É catártico, né? Sim. E é importante ver no cinema, pelos efeitos, né? Que é saturado de cor, assim, é muito legal. A gente vê na TV, vai perder muito dessa emoção mesmo, assim, desse frisson rosa, né? Pois é, tem muita coisa bonita ali na direção de arte, na fotografia, né, que eu acho que essa telona do cinema valoriza. Só queria complementar que vocês falaram, na verdade, 2 coisas que eu quero complementar. Primeiro, que vocês falaram de chorar. Eu chorei também nessa parte, Stê, que ela tem essa memória da menina brincando. No texto que eu escrevi pro Longa História, eu falo muito disso, assim, de que esse ato de brincar, ele é importante ali pra construção do filme, pra esse desenvolvimento. E eu chorei na hora do encontro da criadora, né, dela com a criadora, que é... Ah, é lindo, é lindo. Que é interpretado pela Rhea Perlman e tal. Eu achei isso muito legal. E aí, aproveitando e falando desse encontro com a criadora, eu acho legal trazer um negócio também, porque rolou, durante as divulgações do teasers, que aparece a cena dela sentada ali naquele ponto de ônibus, e ela encontra com uma senhora que todo mundo ficou especulando se seria a filha da Ruth Handler, né, a Bárbara Handler. Sim. Beleza, fui lá pesquisar, isso aí tá aberto, qualquer pessoa acha lá no IMDb, na hora que você abre a lista, né, do cast. E só pra esclarecer que não é a Barbie Handler, gente. A Barbie Handler não participa do filme. Quem tá ali é a Anne Roth, ela é uma figurinista veterana, a mulher vem desde os anos 70, fazendo um monte de filme. Ela tem figurinos maravilhosos no histórico dela. E aí, só pra constar, ela foi indicada ao Oscar 5 vezes, e ela venceu 2 vezes. A mais recente por A Voz Suprema do Blues, e um pouco antes ela tinha vencido pelo figurino de Paciente Inglês. Então, só pro pessoal entender que, assim, não é a filha da Bárbara, mas é uma mulher fodona do cinema. Ela fez questão de que ela tivesse ali, tanto que eu li que algumas pessoas questionaram a ela se ela não tiraria essa cena, porque é uma cena que não acrescenta, né, não altera nada esse encontro das duas, não altera nada ali no texto. E ela falou que ela achou... é bonito, né? E ela falou que ela deixou justamente por isso, que ela achou que foi um encontro muito descolado, que a Anne, né, aceitou super de bom grado estar ali, participar nesse pouquinho, e que a Margot fez uma interpretação muito honesta e muito emotiva, que inclusive rola ali uma coisa que, assim, você tem um roteiro, mas você tem uma coisa da expressão, sabe, da troca dos olhares, do sorriso entre elas, que não era uma coisa planejada pelo roteiro. O roteiro era pra ser uma coisa mais artificial, e que elas duas conseguiram imprimir naquela cena muita emoção. Eu acho lindíssimo isso. É uma das cenas mais bonitas pra mim do filme. E é esse momento em que a Barbie tá se humanizando, assim, né? Tá se descobrindo a relação com as coisas humanas. Isso. E ela vê a passagem do tempo, assim, né? Tipo, eu não vou envelhecer porque eu tô presa nesse corpo de plástico, né? E o que acontece com uma... Que eu acho um pouco também, tá? Tipo, é meio... Ao mesmo tempo que eu acho bonita, eu acho paradoxal, assim, se apaixonar pelo ser humano. Eu acho um pouco difícil, no geral, assim, sabe? Que é um bichinho complexo, né, ser humano. Eu não sei se eu sou tão apaixonada por ele igual uma boneca ficaria. Mas me emocionei muito também, mais pro final, que tem umas imagens que, de fato, parecem de arquivo, assim. Ai, é lindo aquilo, meu Deus. É lindo. Aquilo ali eu já tava chorando, assim, apenas por coisa. Ai, que coisa linda. Essa parte, ela é... Que é muito bom essa conexão, né, com o extra-tela, assim, que eles fazem, né. E, inclusive, essa questão da Anne Roth, e eu aproveito o gancho pra falar sobre a direção de arte e o figurino do filme, né, que é uma coisa que a gente mencionou, assim, né, mas eu tava olhando e quem fez a direção de arte é a Sarah Greenwood e a figurinista é a Jacqueline Duran, que é uma das minhas figurinistas preferidas, e eu acho que ela acertou demais, porque ela cria muito essa coisa
que é... A roupa da Barbie não é a roupa da mulher real, né? Quando a gente brinca de Barbie, né? Nunca é. É sempre uma versão, e é uma versão que realmente se adapta a isso que é a Barbilândia, né? Uma versão lúdica do nosso mundo real. Então, até quando ela vê os outros tipos de Barbie, mostra algumas Barbies do passado ali, aquela Barbie astronauta dos anos 80, que o uniforme de astronauta é roxo com mangas bufantes e babados, sabe? Então, assim, não é a vida real. É a magia da imaginação infantil mesmo, transposta pra uma materialidade diferente, né? E eu acho que a Jacqueline Durran, ela consegue captar isso. A Sarah Greenwood, indiscutível, né? O mundo ali da Barbilândia, aquelas casas são maravilhosas. Eu quero ver o filme de novo só pra ver os detalhes. E as duas, elas costumam trabalhar juntas, em parceria, né? Então, assim, se tu olhar os créditos das duas, a maioria dos filmes elas trabalharam juntas. Então, acho que é uma parceria que funciona muito. A Jacqueline Durran, eu já acompanho há mais tempo. A Sarah Greenwood, eu não tinha reparado que tinha essa parceria com ela. E elas são responsáveis, por exemplo, pelos filmes do Joe Wright. Então, elas que fazem Desejo de Reparação, Ana Karenina. E que são filmes que também são, tipo, desbundes visuais, assim, né? Lindos, caramba. Então eu acho que... Assim, a Jacqueline Durran já tá pra lá de oscarizada e 1000 vezes premiada e tudo mais. Mas eu não tinha reparado essa parceria, então acho que o que fica bem patente aqui é como que elas trabalhando juntas funciona bem demais. Não, e os acessórios também, gente. É muito perfeito pensar que ela não vai escovar os dentes de fato, ela não vai tomar água de fato. Tanto que ela toma água de verdade, ela assusta. Ela molha não, geralmente não, é só um copinho, né? Isso é muito bem atuado pela Margot e muito bem pensado, de fazer totalmente fantástico, de você sentir que você tá segurando ela e movendo ela, né? Sem ela ter a perna dela que não dobra, ela tem limitações nas articulações, né? Até na hora que ela tá deprimida, assim. Aquela é a cena mais bem construída pra mim, assim. Que ela se joga no chão, ela rola no chão. A perninha dela paralelinha, ela cai devagar, aí cai pra frente. Gente, aquilo é muito fantástico, é muito bem posicionado. Isso é as coisas que eu mais gostei no filme. Esses detalhes de produção, né? O jeito que eles montaram o universo, tipo, se não fosse tanto o contexto, sabe? Acho que isso é o mais importante do filme, o mais impactante do filme, assim, pra mim. As referências, né, que são meio óbvias, né, várias, a de Matrix, né, da escolha dos sapatos. Né? Ai, gente, eu adoro o vôlei que é Top Gun. A primeira cena do vôlei na praia que reproduz o primeiro Top Gun eu nem saquei, com tapinha na bunda. Muitas, né? Tem o tapinha na bunda de Top Gun ali. É muito bom. Não, desde 2001, assim, eu queria não ter tido tanto spoiler, né? Infelizmente, a gente foi massacrado com spoilers de Barbie, né? Então, acho que isso perde muito pra mim. Você chega lá, você já viu aquilo ali bastante. Então, eu queria ter tido aquele impacto de chegar com 2001, assim, sabe? Eu fiquei pensando nisso, porque aquela cena de abertura, ela entrou quase toda naquele primeiro teaser. O primeiro teaser tem 1 minuto e 37, eu acho que a cena tem um pouco mais que 2 minutos. E essa cena é maravilhosa. Com aquela narração linda da Helen Mirren, né? Tem que lembrar isso, Helen Mirren é a nossa narradora. Gente, a narração dela é hilária, né? O texto da narração é muito bom. Gente, eu adoro quando ela vem questionar, que a Margot questiona a beleza dela, e aí tem aquela pausa, né? Cara, tem umas coisas muito boas, assim. E tinha que ser a voz da Helen Mirren, né? É a cara dela. Eu consigo enxergar o deboche dela falando aquilo, sabe? Perfeito. E divertidamente, foi uma referência, assim... Duas da Pixar, né? Tem a Toy Story e Divertidamente. Isso, assim, verdade. Que a gente sente bem, tipo, naquele momento que a mãe tá desapegando a caixa de brinquedos. Eu falei, pronto, né? É a crise do Woody que virou um brinquedo obsoleto, né? Ali. E a casa da Weird Barbie é o Divertidamente cubista, né? É todo distorcido, assim, é muito foda. Ai, gente. A minha Barbie preferida do filme, tá? É a Weird Barbie. Eu já sou apaixonada com aquela atriz. Eu acho ela linda. No dia que ela quiser casar comigo, ela pode vir. Eu estou aqui preparada, eu estou aguardando por isso. E, gente, nossa, e cada aparição dela é tão maravilhosa. Meu Deus. E eu adoro que ela faz espacate. Ex-Barbie ginasta, né? Sim, a abertura, né? Porque a perna já esgaçou. Já esgaçou. Eu adoro isso. É muito genial. Aquele Sugar Daddy Ken, as brincadeiras que só adulto que consegue sacar, né? Tipo, e isso aí pra mim é o melhor do filme, esses detalhes, né? De essas brincadeirinhas e tudo. Não é discussão e tal. Acho que se perdeu bastante o roteiro nisso, assim. Eu acho o humor o ponto alto, realmente, assim. O texto, as piadas são muito boas. E lembrando que tem piada com o Zack Snyder e piada com o Poderoso Chefão. Nossa, também. A piada do Poderoso Chefão
Então eu rolei de rir. E aí meu amigo do meu lado, Doug, ainda me cutucou e falou comigo assim, você é um Ken. Você é o quê? Você tá errado, você não é a Barbie. E eu sou super Ken mesmo, assim, eu fiquei tipo, caramba, velho, eu sou muito Ken nos rolês, olha isso. Carapuça serviu. Aquela, demais. É muito legal, muito massa. E assim, esse filme tem sido prometido desde 2009. Eu fui ler isso e é fato, né? Eu lembro de ver notícias falando, Diablo Cody vai ser roteirista de Barbie. Uhum. A Amy Schumer vai ser a Barbie. A Anne Hathaway. Tinha várias notícias sobre isso, né? Mas aí, enquanto isso, a Greta ia dominando o mundo e fazendo vários filmes fodas e premiados. E tinha que ser, assim, acho que foi perfeita esse cast principal, assim, e a escolha da diretora, né? Não tenho o que dizer sobre isso, assim, tinha que ser mesmo. Uhum. Essa parceria, né, Greta e Margot, assim, ficou muito bom. Eu acho que a grande questão do filme é essa e talvez algumas coisas estão se perdendo nessa discussão dessa necessidade dele ser, que é isso, né, a expectativa, né, não é o que o filme promete, é a gente esperando que ele seja um filme politizado, né. Eu conversei com algumas pessoas que me questionaram sobre a questão da representatividade e tal, e representação, eu falei, gente, representatividade vai ter, assim, dava pra ver isso ali no trailer, nos posters, tem Barbie negra, asiática, né? Tem uma mulher trans, cadeirante. Ou seja, você tem vários corpos, assim como a boneca. A questão toda o filme é sobre isso. A boneca é sobre isso? Não, a gente tá falando de um produto, então ele vai se adequar ao mercado. Então, assim, ele só vai se adequar ao mercado, mas ele não tá ali fazendo ninguém, assim. Eu falei com as minhas amigas, que são meninas negras, que estavam pensando que podia ter alguma coisa, sei lá, talvez uma participação maior ali da Barbie presidente, que eu acho que foi uma das que ficou muito evidente no trailer. E eu falo, cara, o filme não é sobre isso. O filme não é pra pensar nessa coisa da representação e tal, que nem vocês estão pensando, não. Assim, vai ter essa representatividade, que é a representatividade superficial. É o Black Money, é o Pink Money, é isso que o filme tá mostrando ali. E tanto que no final das contas, em termos de negócios, né, porque no final o filme é uma publicidade de brinquedo, a Barbie protagonista, eles podem até brincar com isso, mas é a Barbie estereotipada. Total. Só que, pra dar uma contrabalançada, a Greta daí coloca a Margot, a personagem da Margot, nesse dilema que é justamente, em 2023 ainda é possível a protagonista ser a Barbie estereotipada, e aí tem toda essa questão no final de a Barbie escolher não ser mais uma boneca e ir embora, né? Tipo, deixar aquele mundo pra trás, porque o que é posto no final das contas é que não é possível pra gente que tá assistindo o filme, pra nós que somos pessoas adultas, pra nós que lidamos com o mundo real, que tá relacionado ao discurso da América Ferreira, a Barbie estereotipada não pode mais ser a protagonista, mas pra Mattel ela ainda é. Então, assim, Barbilândia ainda vai estar lá. Pra Greta, a Barbie foi embora. Pra gente, a Barbie precisa ir embora, porque isso precisa ficar pra trás, né? Pra gente conseguir manter ainda uma relação com esse brinquedo, a Barbie precisa ficar pra trás. Mas, pra Mattel, ela sempre vai estar lá. Nossa, muito bom, é isso mesmo. E, só um adendo sobre a trilha sonora. Amo! Começa com Lizzo! Fala um pouco então, Yas. Depois eu nem tenho muito pra falar não, mas é porque na hora que eu reconheci eu não sou uma pessoa que ouve música pop, gente. Eu ouço música velha, minha playlist é anos 80 e 90. Pois é. Aí que tá. E aí tem poucas dessas artistas e tal. Eu não sou público de diva pop. Eu questiono muito o que é a diva pop e como que a diva pop também é um tipo de Barbie na vida da gente. E pra mim a dificuldade é muito isso. Eu nunca me enxerguei nas divas pop. Tenho várias brigas com as pessoas porque elas acham que eu tenho obrigação de gostar de Beyoncé. Já falei que eu vou devolver minha carteirinha de negro porque eu não quero gostar de Beyoncé. Meu Deus do céu. Não vou gostar de Beyoncé. Não vou comprar aquele casal heteronormativo, bonitinho, fofinho. Admiro muito, mas não vou ser fã, que nem a galera acha que eu deveria ser. Enfim, a história não é sobre Beyoncé. Mas é porque a Lizzo eu gosto muito. E eu acho que a Lizzo eu descobri ela justamente nesse momento que alguém falou comigo assim, cara, mas a maioria das mulheres gosta de uma diva pop. E aí eu pedi ajuda pra esse meu amigo, que foi o que falou que eu sou quem, que é o Doug. Aí eu falei, Doug, tô querendo ouvir umas minas, mina legal, que eu olho e falo assim, tem voz boa, canta bem, e tem uma imagem que não me incomoda. Aí ele me aplicou Lizzo, e eu virei muito, uma pastora da palavra da senhora Lizzo. Eu amo aquela mulher. Então na hora que eu ouvi a voz dela, eu falei, cara, que massa, eles poderiam ter escolhido, assim, outro tipo de pessoa pra cantar, outro tipo de representação, né, imagética do que seria uma diva pop, e aí eles trouxeram essa outra mina. Lógico que aquilo, né, não tô me iludindo de, ai meu Deus, como ser representativo.
repetitivo, mas eu acho que é um movimento interessante. Ao mesmo tempo que eu acho que eles trouxeram um monte de música pop mais antiga e pra mim ficou parecendo aquele efeito Guardiões da Galáxia, que todos os filmes pós Guardiões da Galáxia e pós Stranger Things começou a fazer isso. Vocês não acham, não? Olha, bom, agora que Yasmin falou, faz sentido essa coisa Guardiões da Galáxia, né, de pegar pela nostalgia, mas funcionou muito bem pra mim, porque no mar dessa galera contemporânea e tal, que eu não me conecto, tipo, eu gosto de outras cantoras também mais diferentes, que não seriam, nem música da Lana Del Rey combinaria aqui, sendo a Lana a mais pop das cantoras que eu gosto, tá? Eu adorei quando tocou Girls Just Wanna Have Fun, assim, foi meu momento. Sim! Da Cyndi Lauper, assim, pra mim ali foi, né, tipo, não podia faltar essa música. E principalmente Spice Girls ali, que é o momento da destruição da Weird Barbie, assim, né? Que seria a música mais pesada, vamos dizer, Pot Spice. Aí me pegou totalmente pela nostalgia, assim. Então eu adorei essas, que pra mim foram essas duas incursões de músicas mais da minha época, né? Uhum. Que as outras eu não conheço, eu achei a trilha muito excessiva, que é mais uma característica do filme, né, de cinemão, de mainstream, que tem que ter muita trilha pois o tempo todo. Essa coisa de muita trilha, muito barulho, me incomoda um pouco, assim, O musical e tal, né, mas aí essas é uma das escolhas que eu falei, a Greta teve que ceder. Uhum. Né, tipo, eu imagino, não que eu endeuse a Greta, mas concessões de produção grande, né, precisa ter assim, precisa atrair o público por essas... E tem muita cara isso, assim, do tipo assim, os filmes pops atuais funcionam dessa forma, então tem que ter isso, assim, é uma como é que fala, um ingrediente da fórmula. Não vai fazer diferença nenhuma ali, assim, se não tiver, mas precisa. E aí tem isso, né? O público vai atrás de algumas coisas desse tipo, então vai rolar todo esse movimento. Mas ainda assim, com essas coisas todas que a gente comentou que incomodaram a gente, eu ainda recomendo fortemente o filme da Barbie. Sim. Né, tirar um pouco a expectativa de que ele vai salvar o mundo, que é o que a gente esperava, e aceitar que é o filme da Barbie, sabe? E se joga, e se diverte, e é isso, e tira o que você achar de bom dele, e bora lá. Certo? Sim, fechou. É isso, a gente acabou nem abordando aqui no podcast, porque eu, pelo menos, sinceramente, não tenho nem paciência, que é toda essa polêmica de as pessoas estão usando rosa, as pessoas não estão usando rosa, blá blá blá, que não tenho paciência, gente, rosa é uma cor. Inclusive vi colegas de crítica falando mal de quem fosse assistir ao filme usando rosa, porque aparentemente a cor afeta o profissionalismo das pessoas, né? Claro, super. Não vou nem falar que tem gente que vai em cabine de imprensa de filme de super-herói de cosplay, tá? Então, enfim, não tem paciência pra essa discussão, mas eu acho que Barbie acaba suscitando algumas conversas no que diz respeito a feminismo em um sentido de mercado e representatividade no contexto geral que a gente abordou aqui, mas meio que é uma propaganda de brinquedo, né, gente? Então, assim, o negócio é alinhar as expectativas, e eu acho que até a gente errou um pouco nas nossas expectativas em relação ao filme. Sim. Pensando que a Greta Gerwig é uma cineasta com uma filmografia extremamente consistente. Eu tinha mencionado a questão do roteiro dos filmes dela, né? Pra mim, os melhores filmes do marido dela, o Noah Baumbach, são os filmes que ela roteirizou. Frances Ha, Mistress America e o próprio Lady Bird e Adoráveis Mulheres, os filmes anteriores que ela dirigiu, são filmes que... Adoráveis Mulheres eu amo, assim, né? Então, são filmes muito bons. Então, muitas pessoas questionando por que tanta expectativa com um filme de boneca, né? E, pra mim, a expectativa estava não em ser um filme da Barbie, especificamente, mas em ser um filme da Greta Gerwig. Saber o que ela ia conseguir fazer com esse material. Agora, a gente já sabe, né? Existem limitações por ser um produto de uma marca específica, como a Estê falou, que a gente consegue ver até onde ela consegue ir, né? Mas, por outro lado, eu tenho a sensação de que ela falou tudo que ela queria dizer no filme, assim, a gente consegue ver ela se expressando também por meio do filme. É um filme divertidíssimo, é um filme que enche os olhos, lindíssimo esteticamente. Sim. Então, reforçando o que a Estê falou, vale a pena assistir nos cinemas, né? Se você não assistiu ainda e pegou todos os spoilers que a gente comentou aqui, corre pra assistir. Ainda tá passando nos cinemas, em algum momento provavelmente vai estar disponível em streaming. Espero que vocês também gostem como nós gostamos e se divirta como nós nos divertimos. Pessoal, reforça nosso trampo aí. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou onde você escuta podcast, em demais aplicativos. Os filmes que a gente citou, as demais referências, a gente sempre coloca no nosso site, no post. Acessem lá.
Então, gente, além do site do feed, o programa também tá disponível nas plataformas de podcast. E a gente também tá no YouTube, tá? E aí vocês podem também entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet pra conversar sobre qualquer coisa. Cheio das Barbie, cheio dos Kens, gente. Vão lá pro Telegram. E mande seus comentários pro nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixa lá no nosso site feitoporelas.com.br. Conta pra gente o quanto que você gostou, não gostou, enfim, do filme da Barbie. E o nosso próximo programa vai ser sobre A Procura do Amor, que é um filme da Nicole Holofcener, que eu não sei se pronuncia assim, mas é uma cineasta que há tempo a gente queria abordar e a gente não falou ainda sobre nenhum filme no podcast. E ele tá disponível no Star Plus pra quem quiser assistir aí. Valeu, gente. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau, Barbie! Tchau, Barbie! Tchau, Barbie! Pesquisa, pauta, roteiro e apresentação: Isabel Wittmann, Stefânia Amaral e Yasmin Evaristo. Edição: Domênica Mendes. Produção do programa e arte da capa: Isabel Wittmann. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta: Débora Garcia.